Graça e paz em nome de Jesus. Eu desejo no dia de hoje que o Espírito Santo guie a sua vida, sua casa, seu ministério, aonde você estiver. Antes de tudo, antes da palavra ser ministrada, queria abençoar a sua vida, proteger a sua vida através da oração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este dia. Clamamos pela Tua proteção, a proteção que está, Senhor, através do Teu sangue, o sangue que foi derramado lá na cruz, nos garantindo, Senhor, esta proteção, esta paz. Senhor, nós Te damos a total liberdade nesta manhã para agir. Senhor, nós não conseguimos ver, Senhor, daqui uma hora ou o que acontecerá até a noite, mas o Senhor já sabe de tudo e nós pedimos a Tua intervenção. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor trabalhe a cada momento em nós e através de nós. Fica conosco, Senhor. Senhor, ao ministrar a palavra, que esta palavra possa, Senhor, produzir um tão grande resultado para a Tua honra e para a Tua glória. Repreendemos e declaramos fora todo ladrão da palavra, em nome de Jesus. Amém. Lembro-me que estávamos ali na ilha em Tibicanga e junto com um presbítero, eu e minha família, o Sidney, e acompanhamos o processo que aquela comunidade viveu com a sua insistência no tocante à luz. Naquele local não havia energia, naquele local eles a cada dia, a cada momento viviam esta expectativa que a energia chegaria um dia e enfrentavam circunstâncias, batalhas, lutas. A cada momento que enviavam um documento ou iam até uma autoridade e eles recebiam ali respostas muitas vezes negativas. Mas o que nos ensinou através de alguns irmãos, até mesmo propriamente dito dentro da igreja, eles persistiam em oração dizendo que um dia, uma hora, algum momento chegaria o que eles tanto sonharam. E nós acompanhamos ali aquele momento que chegou naquela ilha, o momento que a energia foi colocada, o momento que venceram através da oração e da persistência, através dos órgãos da justiça. E lembro-me que um deles colocou para nós o que ele ouviu através das autoridades, que aquilo só foi possível porque eles insistiram, persistiram, não desistiram. Então, eu queria colocar hoje em Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. O que veremos nessa história? A Bíblia nos mostrará aqui o que acontece através desta parábola. Quero ler ela para você, para que depois possamos vê-la ponto a ponto. Diz assim, Lucas capítulo 18, verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola, uma história, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem,
Achará porventura fé na terra? Então, o que nós vemos nessa história é o primeiro ponto. Jesus começa, e eu coloquei aqui, a oração. Jesus começa essa parábola, dizendo, esta história, dizendo o dever da oração. E nós sabemos que a oração é o meio por onde nos comunicamos com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso dono, com o Todo-Poderoso, com o nosso juiz, com aquele que tem o poder, a autoridade de decidir todas as coisas. Vemos que Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Já experimentamos isso através de uma palavra, através de um louvor, através da vida de um irmão, através da natureza. Quando olhamos para o céu, Deus tem diversas maneiras, mas nós temos somente uma maneira de falar com o Senhor, através da oração. E sabemos que a oração, ela nos coloca em um nível de vitória. A oração gera em nós, a cada dia, a cada momento, uma estabilidade. Nós ficamos estáveis, fortes, e livre tira de dentro de mim e de dentro de você o desânimo. A oração quebra todos os protocolos. A oração faz com que aquilo que está perdido, aquilo que não há mais solução para a sua visão e para o seu coração, a oração faz com que isto se torne possível. A oração tem o poder de mudança. A oração tem o poder de mudar o seu e o meu coração. A oração tem o poder de tocar países, reinos, pessoas e mudar, como eu acabei de dizer agora, circunstâncias. Algo que está decretado a acontecer. A Bíblia registra que a oração tem o poder de de mudar isto. E eu posso te mostrar isto na palavra de Deus. A Bíblia diz que em Atos, capítulo 12, que havia uma perseguição incessante, enorme perseguição por parte de Herodes ali na igreja, e a Bíblia nos demonstra que Tiago, ele já tinha sido morto a fio de espada. E Pedro está preso. A Bíblia diz que Pedro, provavelmente, ele está ali preso no cárcere, e provavelmente ele seria o próximo. Mas a Bíblia mostra, e aí é onde eu comecei a te dizer e afirmar, e tenho toda a certeza, que a oração ela muda as circunstâncias, e ela muda aquilo que está decretado. No verso 5, a Bíblia diz que há incessante oração por parte da igreja. Aqueles irmãos começaram a orar incessantemente, sem parar, clamar pela vida de Pedro, buscar ao Senhor pela vida de Pedro, interceder, orar por ele, pela vida dele. E a Bíblia diz que aquilo que estava decretado, ou aquilo que poderia acontecer, foi revertido. A Bíblia diz que ele sai dali da prisão, ele é livre daquela prisão, através da oração. Se nós temos uma arma que nós podemos usar todo dia, todo momento, que pode resolver todas as coisas, grave isso, todas as coisas, chama-se oração. A minha e a tua oração direcionada ao Deus verdadeiro, ao único Deus, em nome de Jesus, pode resolver todas as coisas. A oração faz com que cadeias caiam por terra. A oração faz com que pessoas que estão presas neste momento sejam libertas. A oração nos deixa a cada dia revigorados, fortes, para cada batalha que enfrentaremos. Porque estamos enfrentando e enfrentaremos batalha todos os dias. Qual é a arma que nós devemos usar nesses dias que temos enfrentado?
chama-se oração. Queria te incentivar nos dias de hoje, como disse Jesus, e Ele não nos deixa uma opção aqui. Se vocês quiserem, orem. A hora que vocês tiverem o desejo de orar, vocês podem orar. Se vocês não tiverem desejo, então vocês não orem, não. Ele deixa aqui o dever de orar. É um dever nosso. É uma obrigação nossa. Diante das circunstâncias, diante daquilo que nós vemos, diante daquilo que nós percebemos. Temos vivido esses dias batalha, lutas. Teremos pela frente, daqui a alguns meses, uma decisão a tomar em relação à nação brasileira e precisamos ser guiados pela oração. Precisamos regar essas decisões através da oração. A minha casa e a sua casa também deve ser dirigida pela oração. O ministério onde estamos encaixados deve ser direcionado pela sua oração. Tudo que nós fazemos, decidimos ou iremos tomar uma decisão, ela deve ser direcionada através da oração. E por que deve ser direcionado através da oração? Para que eu e você não venhamos entrar em erros, em armadilhas, em problemas, que muitas vezes nos custará um grande preço. Então a oração te livra de tanto engano. Então esta parábola, Jesus começa instruindo o dever da oração. E o que nós vamos ver também nesta parábola, aqui, a vida, segundo ponto aí, o juiz. Nós vemos aqui dentro o juiz. No verso 2 e no verso 4 diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. O verso 4, a parte A do versículo diz assim: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo. Nós vemos aqui, em relação à vida desse juiz, a Bíblia deixa registrado que ele não temia a Deus, que ele não tinha reverência a Deus, que ele não respeitava a Deus, que ele não se importava com as coisas de Deus, que ele não buscava a direção de Deus, que ele vivia conforme a sua vontade, os seus desejos, o seu coração, de uma forma desrespeitosa. Ele não ligava para a palavra de Deus, ele não era guiado pelo Espírito de Deus. Nós vemos um homem que não era bom, nós vemos um homem aqui que fazia suas próprias escolhas, nós vemos um homem como uma autoridade, nós vemos que ele poderia decidir a qualquer momento, fazendo aquilo que ele bem queria ou desejava, mas nós vemos e estamos diante de um homem, além de ter o poder da decisão na sua mão, nós vemos um homem que não temia a Deus. E nós vemos que pessoas que não temem a Deus, isto está comprovado pelo que nós temos vivido a cada dia e vemos as barbaridades que acontecem. Pessoas que não temem a Deus, elas tomam decisões erradas. Elas fazem coisas que desagradam ao Senhor. Elas praticam coisas que deixam lugares, pessoas entristecidas. A segunda característica desse juiz que nós vemos aqui, ele não respeitava homem algum. Ele não tinha respeito, ele agia de forma bruta, ele não se importava com isto, e certamente nós já estivemos diante de pessoas que não têm respeito algum, não se importa com o respeito ou com a imagem, de que forma fala, se vai magoar ou machucar, não importa, age de uma forma desrespeitosa, fala, hoje já não existe também classes, né? Para isso está em todas as classes o desrespeito por parte daqueles que não conhecem a palavra de Deus, o Deus verdadeiro, porque quando nós conhecemos o Senhor, nós vemos pela palavra de Deus
o temer a Deus, o respeitar o próximo, andar conforme a palavra de Deus nos ensina, e aí nós sabemos o limite, nós sabemos como tratar, nós sabemos como não maltratar, nós sabemos como devemos agir com as pessoas, amá-las. Nós também vemos aqui que ele não atendia aquela viúva. Era função daquele juiz, era trabalho daquele juiz. Ele ganhava para isso. E nós hoje vemos pessoas que também estão no poder, e isso me ensina, que muitas vezes estão negligenciando aquilo que era para ser feito, aquilo que era para ser executado, aquilo que nada mais é do que o seu dever. Recentemente nós acompanhamos no jornal um programa que eles iam fiscalizar aonde estavam aqueles trabalhadores naquelas localidades aonde eles deveriam estar trabalhando. E aí quando chegava a reportagem, notificavam, viam que ali aquele trabalhador ele estava no supermercado, ele estava no banco, ele estava resolvendo as suas coisas, quando que o seu dever era estar no seu trabalho, desenvolvendo aquilo que ele foi chamado ou preparado para fazer. Mas ele não estava fazendo aquilo. E aqui o juiz, ele não estava desenvolvendo o seu trabalho correto. Nós vemos também nessa história, o nosso terceiro ponto, a viúva. O verso 3 diz assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, com o juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Quem era a viúva? Eram mulheres que certamente passavam a maior parte delas necessidades. A Bíblia nos instrui a cuidar bem das viúvas. E naquele contexto, quando o esposo morria, toda a dívida ficava para aquela viúva. Toda a responsabilidade ficava para ela. E nós vemos algumas viúvas passando necessidade. Nós vemos algumas viúvas recorrendo a profetas, a homens de Deus, buscando um milagre. Nós vemos viúvas que a palavra de Deus nos deixa claro que devemos atendê-las, dar atenção. E ela tinha uma causa a ser resolvida. E ela ia diante do juiz dizendo: julga a minha causa. Eu tenho uma situação a ser resolvida, eu tenho um problema a ser resolvido. E aqui nós não vemos o juiz dizendo que a causa não era correta ou que a motivação daquela viúva não era certa. Não, nós vemos aqui algo justo a ser decidido. E ela com insistência, e ela ia diante do juiz buscar aquilo que era direito dela. Havia um adversário. Havia ali, e esta palavra para adversário, oponente, inimigo, provavelmente estava vivendo ali uma situação. Julga a minha causa contra o meu adversário. Nós, diferente daquela viúva, nós temos um justo juiz. Nós temos um juiz que não falha. Nós temos um juiz reto, íntegro, que está na sua função, que executa a sua função, que não negligencia a sua função. Nós temos um juiz que está pronto a me ouvir, a ouvir a você. Nós temos um juiz que ouve o nosso advogado. E o nosso advogado tem o poder de estar em sua presença, o nosso advogado Jesus. Ele te protege, ele julga a sua causa, ele apresenta a sua causa diante do justo juiz.
E nós temos um juiz diferente daquele. Um juiz que nos ama, um juiz que nos respeita, um juiz que está pronto a atender você, o seu coração, os seus problemas. Ele está pronto para te ouvir nesta manhã. Independente dos processos, independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está enfrentando, eu quero te dizer que você pode recorrer a este juiz. E hoje, nesta manhã, neste momento, ele pode sim decretar a sua vitória. Nós vemos também, dentro dessa história, e aí é o nosso ponto 4, a sentença. No verso 4 e 5 diz assim: ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Esta sentença, qual nós iremos agora conversar, ela passa primeiramente por uma negligência. Nós vemos que o juiz ele não atende, nós vemos que ele não faz aquilo que foi chamado para fazer conforme a lei, ela está sendo negligenciada. Aqui também nos ensina que independente da negligência por parte daquele homem, esta viúva nos ensina, e aí eu quero tomar como uma lição para mim. Ela ensina para a minha vida uma insistência de não desistir, de permanecer. Ainda que as coisas não estejam conforme eu quero ou como eu estou vendo, eu vou permanecer. Que você também permaneça, que você não desista, que você insista através da oração. Que você não olhe por aquilo ou para aquilo que você está experimentando, mas que você continue insistindo. Também nos ensina que esta sentença, ela passou aqui por algo chamado, e aí é onde eu e você devemos continuar, fé. Sentença passa pela fé. Aquela mulher, ela poderia ter desistido. Talvez na segunda ida até a presença daquele juiz. Talvez ela poderia ter abandonado há tempos aquilo que ela estava buscando. Por não ser respondida, por não ser ouvida, por não ter aquilo que era direito dela, ela poderia ter desanimado. Ela poderia ter jogado tudo para o ar. Ou ela poderia ter feito como alguns falam, né? Chutado o balde. Mas ela não faz isso. Ela continua crendo, ela continua indo à presença daquele juiz, crendo que cedo ou mais tarde ela teria uma resposta. Assim deve ser a minha e a sua fé. Continuar crendo que se não chegou a resposta, que se eu ainda não recebi aquilo que eu estou buscando ao Senhor, mas cedo ou mais tarde, isso irá acontecer. Isso chama-se fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você possa exercitar a fé em todos os dias, em todas as batalhas. Por isso que enfrentamos lutas, batalhas. Muitas vezes choramos, muitas vezes somos bombardeados por tantos pensamentos, mas a fé, ela não deve ser apagada do seu coração e da sua mente. Vamos continuar crendo, vamos continuar insistindo, vamos continuar batalhando pela fé. Ainda que eu não esteja vendo, eu continuo crendo. Porque a fé não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós continuamos crendo. Que você possa acreditar que é possível. Que a sua casa é possível ser restaurada pelo poder de Deus. Que você possa
ter fé que tudo pode ser mudado através da oração. E aí nós vemos como conclusão o verso 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então nós vemos aqui que estamos na posição de filhos de Deus. E certamente o Senhor tem nos ouvido. Certamente o Senhor tem recolhido a sua e a minha oração. Certamente o Senhor tem olhado para as suas lágrimas, para o seu clamor dia a dia. E Ele, como justo juiz, Ele ouvirá a sua causa, Ele vai julgar a sua causa. Tudo em nossas vidas passa por algo chamado paciência. Precisamos ter paciência. Precisamos confiar e continuar crendo no Senhor. E a minha pergunta é: você enfrenta alguma injustiça? Sim, eu enfrento uma injustiça. Eu quero te dizer nesta manhã, continue crendo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Deus fará justiça. Mas está demorado. Deus fará justiça. Eu não consigo ver saída. Depressa. Deus fará justiça. Eu não consigo ver um resultado. Já deram um resultado negativo. Deus é o justo juiz. Depressa fará justiça. Parece estar demorado? Deus fará justiça. Você acredita no justo juiz? Esta é uma pergunta para você meditar nesta manhã. Você ainda possui fé no seu coração? Por aquilo que você tem enfrentado, pela batalha que você tem vivido? Se sim, eu quero te dizer que o justo juiz está vendo todas as coisas. E no momento certo, ele agirá. Se não, eu não possuo mais fé, eu quero te dizer nesta manhã que se você pedir fé ao Senhor, força ao Senhor, um renovo para o Senhor através da oração, Ele pode sim te encher de ânimo, de fé e de coragem. Quero deixar esta palavra ao seu coração. Quero deixar esta meditação para você no dia de hoje e pedir para que o Espírito Santo te guie nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós vemos, Senhor, quantas injustiças acontecem a mundo afora, Senhor. Nós cremos no Senhor, que é o justo juiz. Nós sabemos que para o Senhor nada passa desapercebido. O Senhor está vendo todas as coisas. Amém. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que agora o Senhor pode reverter todas as coisas. Nós sabemos que com uma palavra Tua tudo pode ser mudado. Amém. Senhor, nós temos a garantia de um advogado, Senhor, que julga, que está perante o juiz todos os dias, levando, Senhor, e apresentando as nossas causas. Senhor, temos a certeza que este juiz e este advogado não nos abandonam. Sabemos que o Senhor está, Senhor, nos vendo. Sabemos que através da oração nós podemos vencer as batalhas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a clamar e a orar ao Senhor todos os dias. Pedimos a Tua ajuda, repreendemos, Senhor, tudo aquilo que possa tentar entrar como desânimos. Declaramos fora e que através da oração possamos vencer, Senhor. Senhor, gera dentro de nós esta fé, ainda que estejamos vendo e experimentando tudo o contrário. Continuamos crendo, porque sabemos que tudo é possível para o Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos, fica conosco, guia-nos, Senhor, em todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que o Senhor possa gerar no seu coração esse poder da oração, que o Senhor possa levar o seu coração a continuar crendo
E eu quero deixar uma palavra aqui. Não desanime. Não desista, não pare. Continue, porque certamente o Senhor te ouvirá. Deus abençoe. Fique com Deus. Graça e paz.